Investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin e hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vamos começar aqui falando sobre suporte e resistências, depois Elliott, e daí análise de sentimento, e daí estipular as probabilidades. Então vamos lá. Turma, como eu gosto sempre de começar aqui, eu gosto de lembrar qual era a ideia compartilhada na análise anterior. E no último vídeo compartilhado do Bitcoin, a gente acreditava que o Bitcoin tinha maior probabilidade de subir, foi inclusive o título do vídeo, deixa eu sair da frente aqui. Porém, a gente estava muito atento a essa faixa entre os 48 mil dólares e os 50 mil dólares, que era uma confluência entre o 0,68, essa pernada de baixa completa, e o nosso nível de resistência horizontal. Foi justamente lá onde a gente encontrou resistência ali após a aprovação do ETF e voltamos a cair. Esse nível a gente observou no ciclo anterior, quando o preço rejeitou ali aquela faixa ali por volta dos 13 mil dólares e voltamos a cair. Existe uma frase antiga no mercado que o passado não se repete, mas ele rima, então é importante a gente estar atento a esse nível do 0,68, foi inclusive quando a gente encontrou, né, a nossa resistência. Então, antes da gente passar para a próxima fase da análise, acho importante vocês tenham em mente que essa faixa aqui, de fato, é um nível que a gente pode se complicar e apresentar uma retração em seguida. Falando agora uma perspectiva de Elliott, apesar da gente usar Elliott, é preciso ter em mente que Elliott é um pouco subjetivo. Há contagens que, inclusive, todo esse movimento aqui é onda A, B, C, e que a partir desse ponto a gente vai voltar a cair e tende a perder esse fundo aqui. Inclusive, o autor de um dos livros mais famosos de Elliott é a favor dessa contagem, onde a gente vem perder as mínimas aqui, indo abaixo dos 16 mil dólares. Porém, há outras contagens, e são essas outras que eu estou mais acreditando. Fortemente acredito que a gente teve a nossa onda 1 aqui completada, eventualmente apresentamos nossa onda 2 complexa, e estamos agora dentro de onda 3. Uma das características de onda 3 é que ela tende a ser uma onda estendida. Acho que a gente pode trazer um exemplo aqui do nosso ciclo anterior, onde o movimento em onda 3 a gente consegue ver aqui no prazo maior 1, 2, 3, 4, 5. Logo, se essa nossa onda 3 for uma onda 3 estendida, todo esse movimento aqui é só uma onda 1, algo como a gente teve aqui atrás, e a gente estaria mais ou menos nesse ponto para depois apresentar onda 2, 3, 4, 5, para daí fechar a nossa 3 mais na frente, né? Então seria algo do tipo aqui, para daí fechar a 3. Há contagens em fractais menores aqui que apontam que a gente já finalizou aqui essa onda 1 para daí apresentar uma retração. Há contagens também que a gente está entre a onda 4 e a 5 dessa onda 1, ou seja, tem mais combustível ainda para seguir subindo, para depois finalizar essa onda 1 e voltar a formar uma onda 2 no prazo maior, para depois voltarmos a subir. Há contagens, inclusive, que apontam que a gente pode ter completado aqui uma onda 3 no prazo maior já, para eventualmente apresentar uma 4 e apresentarmos uma 5 em seguida. Então, falando de Elliott, existem várias possibilidades aqui. O que vai nos ajudar a estimar as probabilidades é a análise de sentimento. O nosso trade system da análise de sentimento a gente já usa há muito tempo. Todos os topos aqui anteriores desse ciclo de alta ficou muito claro. Eu vou dar uma passada na análise de sentimento para vocês conferirem. Aqui indicou muito bem o topo. Aqui, outra vez, antes de toda essa retração, indicou muito bem um topo com o long short rate atingindo máximas e o funding decolando. Aqui também, não tem nem o que discutir. Nesse momento a gente não tinha mais nada comprado. Foi quando a gente iniciou a correção no prazo maior. A gente olha aqui na análise de sentimento, eu separei aqui no passado. Primeiramente o topo lá dos 12 mil dólares, o funding decolando e o long short ratio atingindo a máxima de toda a alta. Detalhe, se vocês tentarem pegar aqui o TRDR e acessar uma hora, por exemplo, tentar analisar o sentimento naquela época, eu acredito que vocês não vão conseguir. O TRDR não consegue carregar esses dados aqui lá atrás no tempo gráfico menor. Eu tentei e particularmente não consegui, mas eu lembro bem que naquela época a gente teve um aumento relevante do Open Interest, confirmando aí a entrada dos longs apontado pelo long short ratio e ajudou a formar o topo naquela época e a gente fez uma retração. Outro segundo topo que a análise de sentimento ajudou a apontar foi lá por volta dos próximos dos 20 mil dólares, né? Quando a gente estava brigando ali para romper a all-time high. Novamente a gente consegue observar o long short rate atingindo máximas. Eu tracei uma linha horizontal aqui para ficar fácil a comparação. Inclusive o funding também positivo naquele momento. Detalhe, para quem operava com sentimento naquela época, lembra que o Open Interest estava voando aqui nessa faixa com ratio também, né? Foi nesse pico aqui. E resultou essa queda aqui.
toda. Outro topo que a análise de sentimento ajudou muito bem a apontar foi quando o preço atingiu por volta dos 42 mil dólares, com o funding novamente voando e o long short rate também atingindo máximas. E teve lá da all-time high também, que não tem nem o que se discutir, né? Long short rate atingindo máximas novamente. Olha isso, quase 5 longs para cada short. E além do funding positivo, a gente também teve o open interest voando nessa região. Então, a análise de sentimento sempre trabalhou muito bem aqui, apontando os topos num prazo maior. Logo, se a gente traz a análise de sentimento aqui para o prazo atual, a gente vê que ela está até mais bullish nessa faixa, tá? Eu estava um pouco mais pessimista que quando a gente estava aqui atrás, a gente vinha comentando que aguardava uma retração por causa do funding que estava extremamente positivo. Geralmente, quando isso acontece, a gente tem uma correção em seguida. Bem, essa correção aconteceu, né? A gente viu capturar a liquidez abaixo de todos os fundos e a partir de então a gente não tem mais esse funding positivo. Agora a gente vê ele neutro por aqui. Então, ele não fala muita coisa pra gente. Uma das piores da análise de sentimento que a gente teve foi aqui no curto prazo. Inclusive, eu acredito que ajudou a essa queda a ocorrer, foi quando a gente começou a cair aqui com o Open Interest subindo e o Long Short Ratio também. Atenção para o Open Interest, que subiu cerca de 10% nesse movimento, isso é bastante coisa. Junto com o Long Short Ratio, a gente veio lá abaixo de todos os fundos capturar a liquidez dessa galera que estava entrando em long no pior ponto possível. Porém, agora essa galera já foi colocada para fora, né? A gente já viu o Open Interest aqui despencando, em confluência com muitas vendas no fundo. Analisando aqui agora mais curto prazo, a gente consegue ver um sentimento mais positivo. O long short rate, na minha opinião, neutro, porém o CVD vem perdendo fundos, essa linha branca aqui, enquanto o preço não. Pelo menos é o que a gente consegue ver aqui nesse último movimento. Também dá para a gente ver agora, num prazo maior, esse movimento aí também ocorrendo. Então, sentimento levemente mais bullish, apontando que é a maior probabilidade que a gente suba a partir desse ponto. Para finalizar a análise de sentimento, vale a pena a gente dar uma passada aqui no order book. E a gente consegue ver aqui algumas ordens acima, como também temos muitas ordens abaixo. Porém, essas ordens abaixo aqui estão lá por volta dos 40.500, né? Que é, salvo engano, a faixa de captação de liquidez aqui abaixo desses fundos. Deixa eu conferir. Exato. Então, eventualmente, se a gente continuar caindo a partir desse ponto, eu vou ficar bastante atento numa eventual captação de liquidez aqui nessa faixa para a gente formar fundo e voltar a subir a partir desse ponto, tá? Eu só não quero ver fechamentos relevantes aqui abaixo dos 40, vamos arredondar, 40 mil dólares. Já falo por quê. Mas esse aqui é o cenário das ordens, bastantes ordens abaixo, porém ela se encontra lá na faixa de captação de liquidez abaixo do suporte que a gente já vai ver. Ordens acima a gente vai ver algumas poucas aqui nos 44 mil dólares. E mais acima, estão todas espaçadas, não nos interessa muito. Eu sempre gosto de dar mais atenção às ordens quando a gente tem um aglomerado de ordens, como é esse cenário aqui abaixo. Agora que a gente já falou de Elliott e de análise de sentimento, eu quero chamar a atenção aqui para vocês para os nossos próximos suportes e resistências, tá? Bem, primeiramente, esse ponto onde a gente segurou aqui dos 41 mil dólares, olhando para o passado, aqui a gente consegue ver que ele foi um nível que ele respeitou bastante anteriormente como resistência, suporte, resistência, e agora está atuando muito bem como resistência aqui também. Se a gente perder esse nível, não seria interessante fechamentos aqui abaixo, como eu comentei, porque o próximo suporte que a gente vai ter vai estar próximo entre os 37 mil dólares e os 34, tá? Que além de ser um nível de suporte horizontal, a gente consegue ver também esse nível sendo respeitado bastante aqui no passado. É um dos níveis que a gente mais teve negociação nessa pernada de alta, tá bom? Então, se a gente tem fechamentos aí abaixo dos 40 mil dólares, vamos se complicar, a gente pode vir buscar esse nível de próximo suporte mais abaixo. Chamou a atenção para o ponto de controle que está lá nos 34.600. Beleza, já falando de resistências, a gente já conhece aquela nossa resistência antiga entre os 48 e 50 mil dólares, porém, como a gente fez uma mudança de estrutura aqui com volume caindo forte, eu vou ficar atento aí caso a gente suba para esse nível aqui do 0,618, que também é o ponto de controle, a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de baixa ali nos próximos dos 46 mil dólares. Além de ser o nosso nível de resistência que mais teve negociação nessa pernada de baixa, a gente tem altos volumes acima, é também um terço acima desse range horizontal. Vocês mais antigos já conhecem minha estratégia para trabalhar dentro do range. A gente busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima. Então, turma, para resumir e estipular as probabilidades aqui,
Eu acredito que a gente está num território aí um pouco mais complicado, tá? Realmente, eu tô nessa ideia aí que se a gente não formou o nosso topinho, a gente pode estar próximo, quem sabe, mais um último movimento de alta para daí fazer uma retração maior. Porém, em todos os cenários, as retrações são oportunidade para compra, pois a gente acredita que é a maior probabilidade de que a gente continue subindo aí num prazo maior. Eu peguei alguns longs aí após essa correção, um deles foi a NIR, que eu já compartilhei a análise aqui no canal. Dá uma conferida lá após finalizar esse vídeo se ainda não conferiu. Porém, eu acredito que apesar de estarmos num ponto interessante em algumas altas para fazer uma compra, eu tô fazendo umas compras aí com o pé no freio, e as compras que fiz nessa retração não foi compras na spot, tá? Fiz mais compra nos futuros. Compras na spot só farei aí caso a gente faça retrações maiores. As últimas operações que entrei foram operações de day trade barra swing trade, já com o objetivo de realizar, buscar alvos, uma vez que a gente apresentar uma correçãozinha aqui no Bitcoin, ou quem sabe ele fica lateralizando e a alt que a gente pegou se desenvolve performando melhor que o Bitcoin e bate alvo. Então, enquanto o Bitcoin estiver nesses níveis aqui abaixo, eu acredito que a gente deve estar olhando aí para estar pegando longs, em especial nas altcoins, tá? No Bitcoin eu particularmente não tomei nenhuma decisão aqui nesse momento. E a faixa que a gente vai ficar de olho aí para short, se o gatilho for muito grande, mas regra geral, eu particularmente quando chego nesse nível, eu olho mais para estar realizando os longs que a gente pegou quando a gente estava na parte inferior do range, ou dependendo do cenário, não tomar nenhuma decisão. Raramente eu vou estar vendendo aí nessa faixa, já que a gente acredita que a gente está no onda 3 num prazo maior, e na onda 3, nossa, quem resolve shortar geralmente é estopado 20 vezes para acertar uma. Então eu só vou fazer uma operação aí se a gente tiver bons gatilhos nessa faixa de retração mencionada aí acima, que está ali próximo dos 46 mil dólares, beleza? Então, turma, eu sempre gosto de deixar aqui mais claro qual a minha visão aqui para vocês, né? Inclusive foi o título do vídeo da última análise, que a gente ia continuar subindo. Porém, eu acredito que agora a gente está num ponto aí de cautela. E eu não quero deixar claro a minha opinião se a gente vai subir ou cair a partir desse ponto. Eu acho que estamos ali 50-50, mas vamos trabalhar da forma que a gente sempre trabalhou, buscar compras no terço abaixo e vendas no terço acima do range. Não necessariamente está shortando acima, tá? Como eu já comentei, a faixa que eu vou estar mais olhando para eventuais distribuição do que a gente conseguiu acumular aqui nessa faixa. Não necessariamente do Bitcoin, né? Como eu já disse, no Bitcoin não tomei nenhuma posição, mas sim em alts. Então, turma, antes da gente finalizar, quero dizer para vocês que a partir dessa semana que vai entrar agora, eu vou tentar aumentar a frequência de vídeos no canal. Eu tava de férias até hoje, se encerra hoje. Inclusive, a partir de amanhã eu volto a operar lá com o pessoal dentro da Belo Trade. Então, se você quiser operar junto com a gente, tem duas opções. A primeira é vir direto aqui e assinar o plano, ou você pode pegar 15 dias aí preenchendo o formulário que está no link da descrição. Uma promoção que serve tanto para novos usuários Bybit ou até usuários antigos. Beleza? Então dá uma conferida aí, você preenchendo o formulário, seguindo o passo a passo, tem 15 dias aí para estar operando junto com a gente. Então, galera, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí se ainda não deixou, e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.